serão recepcionados e direcionados para levar sua criança para o segundo andar. E para você, empreendedor, teremos uma novidade: o nosso culto Amplie na segunda-feira, que une a visão profissional e espiritual. E dia 8, você, mulher, tem um encontro marcado aqui na nossa igreja para o nosso culto Ouse. Venha com a gente. Dia 10, nós temos o retorno da Novo Say School com um novo formato. Então venha fazer parte e descobrir essa novidade. Pela noite nós temos o nosso culto celebração às 17h30 e às 19h30. Em especial, é um culto de Santa Ceia e comemoração dos Dia dos Pais. Lembrando, todas as quartas-feiras temos o nosso culto Dunamis às 8 horas. E para mais informações, fique atento às nossas redes sociais: Instagram, YouTube, o Edifica Novo C no Spotify, ou diretamente com a secretaria da nossa igreja. Amém? Dois avisos muito importantes. As crianças, então, os pais sempre chegar com seus filhos. O culto das crianças agora é um culto integral. Então, ao longo do culto, elas também têm um culto integral para elas lá em cima. Então, você pode, sempre que chegar com seu filho, já passa ali na recepção e já entrega ele para o pessoal lá do Ministério Kids. Eles estão sendo ministrados lá no período tanto de louvor, de adoração, sendo ministrados. Amém? Amém? Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez em nossa igreja, em nossa comunidade. Nós temos muita alegria de te receber aqui, mas hoje, especialmente, nós queremos conhecer aquelas pessoas que estão aqui que ainda não foi batizada em uma igreja evangélica. Tem alguém que está aqui que ainda não passou pelas águas, ainda não foi batizado? Levante uma de suas mãos. Você não precisa ter vergonha. Tem alguém? Nós temos um presente para você. Tem alguém que ainda não foi batizado em uma igreja evangélica? Você pode levantar uma de suas mãos. Tem alguém? Não? Amém. No próximo domingo, dia 10, nós estamos iniciando um novo ciclo da nossa escola de ensino aqui na igreja, a Novo Say School. As aulas acontecem sempre nos domingos, às 8h30 da manhã. Se você ainda não estudou com a gente, quer aprofundar na Bíblia, quer aprofundar na palavra, é uma ótima oportunidade para que você cresça no entendimento e no conhecimento das Escrituras. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículo 33. Atos, capítulo 5, 33. Atos 5:33, o texto diz assim: ao ouvir essas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com grande cautela o que estáis para decidir fazer esses homens. Porque há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo de revolucionários. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, nesse caso, vos advirto: afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Mais uma vez: pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram aqueles homens. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados.
Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo era o Messias. Amém? Pai, essa é a Tua palavra, nós te louvamos por ela essa noite. Oramos para que o Teu Espírito ministre o coração de cada um de nós que estamos aqui, que sem exceção, cada um de nós possamos ser ministrados, tocados pela Tua verdade, tocados pela Tua palavra, transformados por ela, e que o Teu Espírito esteja sobre nós, esteja disponível a nós, que a Sua fidelidade e a Sua graça, Pai, esteja sobre nossas vidas. Nós te louvamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto que nós lemos, o capítulo 5 de Atos, já tinha acontecido, já havia acontecido o grande derramar do Espírito Santo do capítulo 2. Aquela experiência que Jesus disse que os apóstolos deveriam esperar. Ele advertiu depois da sua ressurreição em vários momentos para os apóstolos, dizendo: vocês não devem sair de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês não têm que se ausentar, vocês têm que permanecer clamando, buscando, esperando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder e de autoridade. Essa experiência aconteceu com eles ali em Atos capítulo 2, talvez você conhece, se você não conhece, você pode ler depois na sua casa. E os discípulos que estavam ali, era mais ou menos um grupo de 120 homens, mulheres, que aquelas pessoas ali estavam bêbadas. Eles achavam que elas estavam bêbadas, que elas começaram a falar em línguas estranhas. Elas começaram a falar coisas estranhas, assim que não dava para eles entenderem direito. Eles olham e falam assim: esses homens estão bêbados. E o apóstolo Pedro, aquele moço chamado Pedro, aquele moço ignorante, que deu trabalho para Jesus, que fez um tanto de peripécia durante a vida ministerial de Jesus, ele se levanta com muita autoridade e ele diz: eles não estão bêbados. Esses são aqueles dos quais disse o profeta Joel. E Pedro então começa a pregar ali, e a Bíblia nos narra, irmãos, que 3.000 pessoas se convertem com aquela primeira pregação de Pedro. Ali começa um grande movimento de fé, milhares de pessoas passam a se tornar seguidoras de Jesus, porque aqueles 120 que estavam ali começam a falar com toda a autoridade, com todo o poder a respeito da vida de Jesus, começa a dar testemunho. E nós vamos ver que vai acontecendo inúmeros eventos assim para testemunhar de Cristo. Milagres começam a acontecer. No final do capítulo 4 começa a ser narrado para nós que a comunidade da igreja ali, as pessoas tinham tudo em comum, ninguém tinha falta de nada, havia um profundo temor nos corações. E o capítulo 5 começa nos narrando a respeito da história de Ananias e Safira. Era um casal que pertencia à igreja ali, que era participante da igreja, tinham se convertido. E eles iniciam ali um movimento nos seus corações. Eles fazem um combinado entre si de mentir ali no ambiente da igreja sobre o valor de uma herança, de uma herdade, de uma casa, de uma propriedade que eles têm. E esse casal, se você ler o texto, você vai ver que eles morrem por causa da mentira deles. O apóstolo Pedro fala: vocês não mentiram ao homem, vocês mentiram ao Espírito Santo. E eles caem mortos ali. E aí, quando você volta um pouco lá no capítulo 5, no versículo 12, o texto fala que muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. O texto aqui está nos narrando que há tanta autoridade sobre a vida desses homens que a Bíblia vai chamar de apóstolos. E a gente sempre olha para esse texto, olhando para esse nome apóstolo, achando assim que é um cargo executivo na igreja. Nós olhamos tantas vezes pensando que esse nome aqui, apóstolos, são alguns homens que Deus escolheu com uma missão muito específica, muito especial, e empoderou esses homens com algo poderoso, e empoderou esses homens com algo específico, e nós olhamos tantas vezes e pensamos que essa realidade está longe, está distante de nós.
Mas eu preciso te lembrar que esses homens dos quais a Bíblia está dizendo que são apóstolos, abole essa palavra apóstolo e troca ela por discípulos. São os discípulos de Jesus. São aqueles 12 homens incomuns, aqueles 12 homens comuns. Eles eram jovens, eles não vinham de famílias privilegiadas, eles não eram homens de grandes posições sociais, eles não eram homens eloquentes, eles eram jovens, alguns com idade ali talvez de menos de 20 anos. Eram homens como Pedro, inclusive, que não sabia nem conversar direito, eram homens iletrados que não tinham cultura, mas caminharam com Jesus, andaram com Jesus, tiveram um encontro com Jesus. E agora eles estão fazendo da vida que eles tiveram de encontro com Jesus um testemunho. Eles estão sendo testemunhas de Jesus e dando testemunho de Jesus por onde eles vão. E o versículo 12 fala que esses homens que eram discípulos começam a fazer muitos sinais e maravilhas. Deus começa a operar muitas coisas por meio da vida desses homens aqui. Homens simples, homens comuns, mas que andaram com Jesus. Você não pode esquecer isso. Eram homens simples, comuns, mas que, mais uma vez, andaram com Jesus. Uma pergunta que a gente precisa fazer, é muito importante ela para a gente entender essa mensagem nessa noite. Uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Nós caminhamos com Jesus? A vida que eu tenho é uma vida de alguém que caminha com Jesus? Essa é a primeira pergunta. Uma pergunta que nós podemos fazer também essa noite é: teve algum tempo da minha vida que eu andei com Jesus e não ando mais? Que de alguma maneira talvez eu tenha abandonado a minha caminhada, a minha trajetória com Jesus? E nós temos assim inúmeros motivos que podem definir nós não caminharmos mais com Jesus. Jesus certa vez estava pregando, seu discurso era pesado, e as multidões começam a abandonar ele. Todo mundo começa a ir embora e deixa Jesus sozinho. E os discípulos falam assim: a Jesus, dura esse discurso, essa mensagem é dura, essa mensagem é difícil de ser ouvida. E Jesus pergunta: vocês também querem se retirar? Porque eu não estou disposto nem disponível a mudar o teor do meu discurso, a mudar o teor da minha mensagem, da minha pregação. Mas se vocês quiserem se retirar, vocês podem ficar à vontade. E a Bíblia diz que desde aquele dia, muitos discípulos não caminharam mais com Jesus. Então, por inúmeros motivos, nós podemos deixar de caminhar com Jesus. Eu cresci na igreja, lá em casa nós somos ensinados a caminhar com Jesus, mas meus irmãos não continuaram o caminho. E todos os anos de vida que eu tenho vivendo na igreja, os meus amigos que cresceram comigo na escola dominical, cresceram comigo na escola de criança, poucos deles caminham com Jesus, quase nenhum. Na liderança pastoral, eu vi inúmeras pessoas um dia queimando de amor por Jesus, entregando a vida por Jesus, mas um problema veio, uma decepção veio, uma dificuldade veio, e essas pessoas deixaram de caminhar com Jesus. E não se assuste não. Não é só por dificuldades, não é só por problemas, não é só por tentações que pessoas deixam de seguir Jesus. Eu vi muitas pessoas sendo também tremendamente abençoadas por Deus e deixando de caminhar com Jesus. Gente que não era nada, não tinha nada, não podia nada. Não chegava na igreja no lombo do cavalo, porque nem cavalo não tinha. Mas de repente Deus foi mudando a vida, foi mudando a história, prosperou, transbordou, essa pessoa cresceu e de repente as riquezas da vida tomaram o coração, deixaram de caminhar por Jesus. Existem muitos motivos que podem definir a ausência de disposição do nosso coração para caminhar com Jesus. Procure talvez qual seja o motivo, a razão, a fundamentação que você está usando para não caminhar com Jesus nos últimos anos da sua vida. Procure o motivo pelo qual você se afastou dos caminhos de Jesus. E certamente os motivos que fundamentam isso são razões humanas, são motivos humanos. Porque nunca haverá motivos celestiais e divinos para deixarmos de caminhar com Jesus. Nós podemos ter respostas humanas, nós podemos ter decepções humanas, com o nosso coração, com a expectativa que nós colocamos em pessoas, colocamos em líderes, colocamos em pessoas, colocamos em coisas, colocamos até mesmo em nós mesmos. Mas se o nosso coração tivesse colocado em Jesus, tivesse estabelecido em Cristo, nós jamais deixaríamos de caminhar com Ele. Então, em primeiro lugar, nessa noite eu quero falar para a gente que já caminhou com Jesus e não caminha mais. Se você veio aqui nessa noite, a mensagem de Jesus para você é essa: você precisa voltar a caminhar com Ele, sem desculpas,
Eu não vou tentar derrubar nenhuma objeção da sua mente, do seu coração. A equação é bem simples, o evangelho é simples. Um dia eu caminhei com Jesus e não caminho mais. E o que fundamenta que eu não caminho mais? Não é só porque eu não vou à igreja, porque existem evidências em minha vida que apontam que eu não sou alguém que caminha com Jesus. Já viu por aí as pessoas falam que nós somos o resultado das pessoas com quem nós mais convivemos? Já ouviu isso? E parece que é verdade mesmo. Nós vamos convivendo com as pessoas, nós vamos nos tornando parecidos com elas. Nós falamos como elas, nós temos ações como elas, nós temos atitudes como elas. E o fruto de alguém que caminha com Jesus é ter uma vida parecida com a vida que Jesus tem. Jesus disse aos discípulos: porque vocês estão caminhando comigo, porque vocês estão andando comigo, porque vocês estão caminhando ao meu lado, vocês vão fazer as obras que eu faço e vão fazer maiores ainda. Amém? A garantia que nós temos então é que caminhar com Jesus nos leva a uma vida de poder. Diz para alguém perto de você: caminhar com Jesus te conduz a uma vida de poder. E que consiste uma vida de poder? Em primeiro lugar, consiste uma vida em dominar, em ter autoridade, em ter liderança sobre todas as coisas criadas por Deus. É a restauração do que está proposto em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O Deus que nos fez depois de criar todas as coisas e nos deu autoridade sobre tudo que Ele criou. Em primeiro lugar, caminhar em poder é dominar sobre tudo aquilo que foi criado por Deus. Em segundo lugar, caminhar em poder é manifestar o poder de Deus na terra. E em terceiro lugar, caminhar em poder é sermos firmes testemunhas de quem Jesus é. É nós darmos testemunho daquilo que Jesus fez em nossas vidas, de modo que nós sejamos homens, mulheres que reconciliam, homens que não caminham com Jesus. Nós nos tornamos aqueles que trazem aqueles que não caminham com Jesus até a Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos homens então comuns que estão cheios do poder de Deus, dando testemunho de quem Jesus é. E aí, o texto que nós lemos nos mostra o momento em que os discípulos estão vivendo uma experiência sobrenatural, porque debaixo desse ambiente de operar milagres e maravilhas, curas, eles são presos. Eles são presos em perseguição. E quem prendeu eles? Os líderes sacerdotais do templo. Eles foram presos, impedidos de falar a respeito de Jesus. Mas você continua lendo o texto, a Bíblia fala que um anjo do Senhor visitou eles no cárcere. Olha lá, o versículo 18. Coloca para nós, por favor. Atos 5:18 fala: e por isso mandaram prender os apóstolos, jogando em uma prisão pública. Versículo 19 diz: todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Versículo 20: e instruiu-lhes: ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras de que, gente? Da salvação. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: meu Deus, será que eu teria coragem? Porque o que eles estão vivendo? Eles estão vivendo um ambiente, compreende o que está acontecendo aqui nesse texto? Eles operam milagres e eles estão presos por operar alguns milagres, por operar algumas curas. Eles estão presos por isso. E no ambiente de prisão, eles recebem um livramento. Qual que é o livramento? O anjo do Senhor vem, entra lá na prisão, abre as portas da prisão, tira eles para fora e fala assim: vai lá, apresentem-se no templo e dê testemunho às multidões a respeito das palavras da salvação. Quando nós vemos isso aqui, nós entendemos, eu não sei se você sabe, mas os anjos são os nossos conservos. Os anjos são servos dos servos de Deus. Os anjos estão na operação e na missão de fazer aquilo que Deus ordena. E os anjos estão falando aqui nesse texto a respeito daquilo que é o propósito de Deus. Deus tem um propósito, em primeiro lugar, para quem? Para as multidões. Deus tem um propósito para as multidões. E em segundo lugar, Deus quer que as multidões saibam a mensagem da salvação. Deus deseja que os discípulos e aqueles que caminham com Ele sejam comunicadores de uma mensagem de salvação. Então nessa noite aqui, todos nós estamos aqui, nós somos uma ou outra pessoa. Ou nós somos parte, coloca para mim por favor o versículo 20. Ou nós somos
parte dessa multidão que não conhece a mensagem da salvação, ou nós somos aqueles que já foram salvos e transportam a mensagem da salvação. Mas eu acredito firmemente que o motivo talvez pelo qual nós não comunicamos a mensagem da salvação, talvez seja por qual nós talvez não fomos salvos ainda e não caminhamos com Jesus. Essa é noite para nós nos perguntarmos que se de fato nós fomos salvos. Essa é noite para nós nos questionarmos: se eu de fato fui salvo, por que que eu não sou um comunicador da mensagem da salvação? Se eu fui salvo, por que que eu não sou um colaborador da obra de Jesus? Por que que eu sou apenas um consumidor da fé? E quem são os consumidores da fé? São aqueles que de domingo a domingo vão à igreja para receber uma bênção, vão à igreja para receber uma vitória, vão à igreja para receber uma conquista, vão à igreja para receber poder. Poder para quê? Para amanhã de manhã eu conquistar a vitória, para pagar meus boletos, para eu conseguir manter meu casamento, para dar conta de alcançar aquela casa, aquele carro, aquele bem que eu quero, para fazer aquela viagem que eu tenho clamado, aquela plástica que eu tenho ansiado. Nós nos tornamos consumidores da fé. Nós buscamos Deus para os nossos projetos, mas enquanto nós estamos buscando Deus para os nossos projetos, nós não ouvimos a respeito dos projetos de Deus. Nós não entendemos a respeito dos projetos de Deus para nós. E se de fato nós somos a igreja de Jesus, nós precisamos entender qual que é a nossa missão como igreja. E a nossa missão como igreja é anunciar a mensagem da salvação. Mas eu confesso, irmãos, que lendo esse texto, eu me questionei se fosse eu no lugar desses discípulos, recebendo um livramento de Deus, recebendo um livramento de Jesus, através de um ser celestial e angelical. Eu estava me perguntando: será que eu me apresentaria mesmo no templo? Eu fugiria, me esconderia para estar guardado da perseguição? E essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer nessa noite. Numa experiência como essa, eu fugiria ou eu me apresentaria? É bem provável que muitos de nós não se apresentaria no templo com essa missão. Por que é bem provável? Porque nós não temos feito isso. Nós não nos expomos por amor a Jesus, nós não comunicamos a mensagem do Evangelho, nós não nos responsabilizamos por aqueles milhares, por aquelas multidões que estão ao nosso redor que ainda não conhecem a Cristo. Existem milhares e milhares que ainda não conhecem Jesus na nossa cidade. 81% dessa cidade ainda não conhece Jesus. Eu perguntei aqui nessa noite se existe alguém aqui que não foi batizado ainda. E nós não temos aqui nessa noite nenhuma pessoa que ainda não teve uma experiência com Jesus, começou a ouvir a mensagem do Evangelho e que ainda não se entregou e ainda não se batizou. E isso é uma denúncia tão firme e fiel de que nós não estamos cumprindo nosso propósito como discípulos de Jesus. Nós não estamos sendo eficazes naquilo que Jesus nos chamou para fazer e para viver. Mas os discípulos não fizeram isso não. Sabe o que eles fizeram? Eles obedeceram, se apresentaram lá no templo e começaram a pregar, começaram a anunciar, começaram a proclamar as verdades de Jesus, começaram a operar muitos milagres. Multidões cercaram a vida deles. Mas eu preciso te lembrar, esses homens não têm nenhuma escola judaica, esses homens não fazem parte de nenhuma seita religiosa dos judeus. Esses homens não são homens ricos, esses homens não são homens influentes, esses homens não são homens importantes socialmente, economicamente, nada. Mas esses homens estão cheios do Espírito Santo. E as multidões anseiam por aquilo que eles estão transportando. As multidões estão esperando ouvir aquilo que está dentro deles. E está dentro deles o quê? O poder do Espírito. Está dentro deles o quê? A mensagem que pode salvar o mundo. A mensagem que pode comunicar salvação ao mundo. E se você ler o texto, você vai entender que no outro dia pela manhã, os sacerdotes foram lá e mandaram buscar eles lá na cadeia. Chegando lá na cadeia, não encontraram. E ficaram assim: o que aconteceu com eles? Eles estavam lá presos. Os guardas que estavam guardando eles estão lá. Como assim que eles não estão lá? E de repente chega alguém falando assim: os homens que vocês mandaram prender ontem está lá no templo pregando, e tem multidões lá ouvindo a mensagem deles.
Eles se dirigem para lá, imediatamente pegam os discípulos, trazem os discípulos, e eles estão ali organizando, dizendo: nós dissemos que vocês não podiam pregar, nós dissemos para vocês que vocês não poderiam falar. E os discípulos então começaram ali a discursar, dizendo: Deus nos deu autoridade para falar, nós não vamos nos calar, nós não vamos deixar de comunicar a mensagem que nos salvou, a mensagem que nos alcançou. E o texto então que nós lemos fala que levanta ali Gamaliel, porque eles estavam com muita fúria, com muita raiva. Versículo 33, onde nós lemos, fala: ao ouvir essas palavras, eles muitos se enfureceram e queriam matá-los. Língua, esses homens estão correndo risco de vida. E não é porque eles fizeram nada de errado, é porque eles estão transmitindo a mensagem da salvação. Alguém aqui, na pregação do Evangelho, já foi ameaçado de morte? Tem alguém aqui que foi ameaçado de morte por dar testemunho de Jesus alguma vez? Alguém aqui já correu risco de apanhar porque pregou a mensagem de Jesus? Alguém aqui já foi ameaçado de apanhar porque estava pregando a mensagem de Jesus? Ninguém aqui. E por que nós não falamos? Por que nós não pregamos? Nós vamos entender daqui a pouco por que nós não pregamos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou mostrar um vídeo aqui e nós vamos entender por que nós não pregamos, por que nós não falamos. E o texto fala que Gamaliel levanta e fala assim: gente, é o seguinte, muitos homens se levantaram ao longo das eras, ao longo dos tempos, vários homens se levantaram, e esses homens se levantaram, fizeram muitas coisas, mas nada prevaleceu, porque não era obra de Deus. Esses homens estão falando que eles são transmissores de uma mensagem divina. E Gamaliel fala: se esta mensagem que esses homens estão falando for de Deus, ninguém poderá parar. Se essa obra for de Deus, não tem nada que vocês façam que vai matar aquilo que eles estão falando, estão transmitindo. Eu quero falar uma coisa muito importante aqui, irmãos. Existe uma mensagem a ser transmitida nos nossos dias, e essa mensagem tantas vezes não é transmitida porque nós não entendemos o propósito da nossa vida. Antes de passar o vídeo, eu quero te levar a esse lugar de entendimento. Eu oro para que o Espírito Santo te conduza a esse lugar de entendimento. Qual que é o propósito da sua vida? Para que você nasceu? Por qual motivo você está aqui? Qual que é a razão de sua vida? Mais que isso, eu quero te perguntar: para que você tem vivido? Em que você tem gastado sua vida? Onde você tem colocado suas forças, suas motivações, seu coração? Sua vida tem se tornado em torno de quê? Sua vida tem girado em torno de quê? Para que você nasceu? Você nasceu para resolver problemas, lidar com todos os problemas que estão cercando sua vida? Você nasceu só para ter conquistas, para ter bens? Eu quero te dizer: Deus não tem problema nenhum de suas conquistas, Deus não tem problema nenhum com seus bens, ao contrário, Ele quer te dar muitos bens. Amém, gente? Amém, gente? Ele não está te chamando por chamar de pobreza, de miséria, de escassez. Não é isso. Eu não estou falando sobre isso aqui. O problema é quando a nossa vida está girando somente em torno disso. É quando nós descobrimos o propósito pelo qual nós nascemos. E eu não sei se você se lembra disso todo dia, mas no meio de milhões e milhões e milhões, você foi escolhido para nascer. Dos milhões e milhões de sementes que saíram de seu pai, você foi escolhido por Deus para estar aqui. Tantas coisas que já passou pela sua vida, tantas dificuldades que já passou pela sua vida. E qual que é o propósito da sua vida? Para que você está aqui? Eu lembro há um tempo atrás, fui fazer uma bateria de exames. Quando eu fiz aquele tanto de exames ali, a gente estava fazendo exames normais de rotina ali, e a médica pegou assim meus exames e falou assim: você já teve hepatite? Eu falei: não sei. Você está aqui nos seus exames, você tem os anticorpos de hepatite, então certamente você já teve. E aí eu cheguei em casa e perguntei para minha mãe: eu já tive hepatite? Ela falou assim: se você teve, eu nunca tive notícia. Mas tinha umas épocas assim, você ficava doente lá na São Geraldo 2, nós não tinha recurso, não tinha dinheiro para pegar um ônibus para vir aqui, então nós ia na oração, nas folhas lá, vocês iam sarando. Mas se você teve, o diagnóstico nós nunca tivemos. E naquele dia, mais uma vez, ficou tão claro para mim: Deus, eu já passei por tanta coisa, por coisa que eu não sei nem se eu passei.
mas eu estou vivo. E eu não posso gastar minha vida somente para mim. Eu não posso fazer do Evangelho um lugar de tamanho conforto em que somente eu sou servido. O Senhor já fez tanto por mim, que o mínimo que eu posso fazer é me tornar um comunicador da tua salvação. Eu quero que a gente assista um vídeo agora. Eu vou voltar e nós vamos terminar essa pregação. Dá para colocar aí? Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosemary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem.
Mas senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançado! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Barlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São os gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você sim, quer senhor, dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você tá ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que tá acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Barlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Jim! Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu puxo você! Kate! Mamãe está vindo! Por favor! Por favor! Kate!
o vídeo de como nós temos sido como igreja. Nós estamos sendo exatamente isso. A própria imagem. Como disse aquele capitão. Esse é o melhor navio. No lugar certo, no tempo certo, com capacidade de estabelecer salvação rápida para aqueles que estão ali, perdidos no mar. Mas nós estamos mais comprometidos no conforto do nosso interior. É mais confortável para nós estarmos aqui, recebemos uma boa palavra, voltarmos para casa, continuarmos nossa vida, sem nos comprometermos com aqueles que estão perdidos lá fora, com aqueles que estão morrendo. Todos os dias, pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. Todos os dias tem alguém perecendo sem conhecer Cristo, mas nós continuamos preocupados com nossas próprias necessidades. Nós permanecemos como igreja, querendo um lugar mais confortável, uma poltrona mais confortável, um ambiente mais confortável. Nós queremos a qualquer custo o evangelho mais gostoso, um culto mais poderoso. Nós queremos a qualquer custo a nossa bênção, o nosso milagre urgente. Mas nós não estamos pondo isso para ser o milagre de alguém que está morrendo. Nós precisamos requestionar de novo nossa missão como igreja, nosso propósito como igreja. Se de fato nós estamos cumprindo nosso propósito como igreja. Ou é porque talvez nós somos a parte dessa multidão que está perdida. E você que está aqui nessa noite, talvez você é essa multidão que está perdida. Talvez ninguém foi falar com você, mas Jesus falou com você e te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer te salvar. Ele quer operar uma obra na sua vida, quer transformar a sua história, para que você seja esse disponível. Aquele moço aparece para aquele rapaz e pergunta para ele: você está prestes a entrar no vale da decisão? Você está prestes a entrar num campo de decisões? A festa está pronta? Não, você não entendeu, está tudo preparado já. Em outra parte do vídeo, se você não se lembra, aquele moço disse: eu sei bem qual que é o propósito desse navio. O propósito desse navio é nós estarmos protegidos do que está acontecendo lá fora. Lá fora tem uma tempestade, lá fora o mundo está em caos. E nós estamos seguros aqui, nós temos uma boa mensagem, nós temos um bom louvor, nós temos uma boa palavra, nós temos equipes disponíveis para nos ajudar. Se nosso casamento tem crise, tem uma equipe pastoral para nos ajudar. Se nosso filho precisa de ouvir a palavra, nós temos uma equipe para cuidar. Se nosso filho adolescente tem um problema, nós temos uma equipe do Ministério de Adolescência para poder cuidar. Se alguém está enfermo, nós temos como resolver aqui dentro. Mas os que estão morrendo lá fora? Nós somos esse corpo de Cristo, nós somos esse barco aí, Corpus Christi, nós somos esse barco, o corpo de Cristo. Nós temos tudo necessário e suficiente para alcançar os que estão perdendo, estão morrendo lá fora. A nossa missão é essa. E essa é a noite de um vale de decisão. Nós precisamos nos decidir, poxa, até quando nós vamos permanecer do mesmo jeito? Até quando nós vamos gastar tudo que nós temos somente para nós? Nossas forças, nosso intelecto, nossos bens, nossos recursos, nossa influência vai ser só para nós, só para aquilo que nosso coração quer, somente para aquilo que nós desejamos, somente para os desejos dessa vida. Ou nós estamos perdidos, ou nós estamos perdidos, ou nós fazemos parte de um corpo que não é o corpo de Cristo. Porque a missão do corpo de Cristo é encontrar aqueles que estão perdidos. A missão do corpo de Cristo é salvar aqueles que estão perdidos ao nosso redor. Aquele moço fala: eu não vou sujar as minhas mãos, eu não vou sujar o meu barco com um barco aí de traficantes que de alguma maneira foram alvejados e envolvidos num problema. É a nossa missão como igreja, né? Nós queremos os limpos, queremos os prontos. Jesus quer os sujos. Jesus quer os que não têm nenhum valor. Jesus quer aqueles que estão mesmo no meio do crime. Ele quer aqueles que
que estão no meio das drogas, Ele quer aqueles que estão no meio da prostituição, Ele quer. Nós queremos, nós estamos prontos, nós estamos disponíveis. Qual o nível da nossa disponibilidade? Existem tantas pessoas ao nosso redor que estão morrendo, mas nós estamos fechando as cortinas dos nossos barcos para não ver. Certamente no fundo da sua casa tem um vizinho que chora, com muitos problemas, com muitas perturbações. Talvez do lado da sua casa tenha alguém que mora, que já pegou cordas inúmeras vezes, pegou cinto para se enforcar inúmeras vezes, tomados por inúmeros comprimidos antidepressivos. E nós não fazemos nada. Essa noite a gente perguntar para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus pode falar muitas coisas para você, mas eu vou te dar 2 sugestões aqui nessa noite. Eu tenho 2 convites para te fazer nessa noite. Um primeiro convite: no próximo domingo pela manhã, nós vamos iniciar uma nova série de preparação aqui. Nós descobrimos como igreja que tem muita coisa no nosso meio que não tem relação nenhuma com o reino de Deus. Nós estamos fazendo muitas coisas que não tem relação com o reino de Deus. Inclusive nós reunimos aqui centenas de pessoas todo fim de semana que não tem compromisso com o reino de Deus. E no próximo domingo pela manhã, essa é uma convocatória para você, que essa mensagem está chegando no seu coração. Se ela não chegar no seu coração, não tem problema. Mas eu quero te fazer um convite para se comprometer pelos próximos 10 domingos pela manhã. Nós vamos nos reunir aqui durante 10 domingos pela manhã, em uma série sobre o reino de Deus. Nós vamos aprender profundamente. Os nossos professores têm passado horas e horas estudando e se preparando para essa nova jornada, de entendermos o que é o reino de Deus, quais os fundamentos do reino de Deus e quais são as responsabilidades de um cidadão do reino de Deus. Esse é o primeiro convite que eu tenho para fazer para você. O segundo convite que eu tenho para fazer para você é que a maneira mais simples que nós podemos fazer para trazer alguém para Jesus não é trazendo somente para a igreja, é levando até a mesa da nossa casa e pondo essa pessoa para sentar lá, numa refeição, num café, numa janta, num almoço, num café com biscoito, e comunicando a mensagem do Evangelho para essa pessoa. Eu estou falando de uma igreja em cada uma de nossas casas. Eu estou falando de nossas casas se tornarem lugares onde Jesus é falado. É abrir nossas casas, é nos comprometermos com a pregação do Evangelho em nossas casas. Eu estou falando de nos envolvermos firmemente com o nosso movimento de igrejas nas nossas casas. O nosso alvo para os próximos meses é que cada membro dessa igreja seja um ministro de Jesus. O nosso alvo é de que cada membro dessa igreja seja um ministro de Cristo. Na sua casa, na sua escola, na sua empresa, na repartição pública onde você trabalha, nós seremos ministros de Jesus, comprometidos com o ministério de Cristo. Nessa próxima semana, as células estão voltando. Nós voltamos às nossas células na próxima semana. Lá na nossa casa nós temos uma célula toda quinta-feira. E nós estamos profundamente comprometidos. Nós recebemos toda quinta-feira na nossa casa pessoas que nós não conhecemos, mas nós levamos para a nossa célula toda semana pessoas que nós conhecemos. O rapaz que dá futebol para o meu menininho, minha célula. A moça que dá a natação para o meu filho, para a célula. Meus vizinhos, eu convido para ir nas células. As pessoas com quem eu convivo todos os dias. Olha, lá na minha casa, toda quinta-feira a gente reúne lá uns amigos, a gente toma um café, compartilha uma mensagem, pessoal bacana, bora lá para a célula. Tem tempo que eu não chamo ninguém para vir aqui à igreja, porque às vezes a pessoa está aqui, eu não estou nem vendo ela, mas lá na minha casa eu olho no olho dela, eu sei o que ela está sentindo, eu sei o que ela está passando. Lá na mesa da minha casa, eu quero te encorajar a procurar uma célula nesses próximos dias para fazer parte dela. E eu quero te encorajar também a dizer sim, para se preparar, para talvez ter uma célula lá na sua casa. Eu não sei falar,
Um irmão que batizou aqui nos últimos dias me mandou uma mensagem essa semana, disse para mim: pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar para ninguém, porque eu acabei de me converter, eu acabei de me batizar, mas eu quero ter uma célula lá na minha casa. Eu acabei de casar, mas eu já conversei com minha esposa e nós queremos ter uma célula na nossa casa. Nossa casa está à disposição para que a mensagem do Jesus seja pregada lá na nossa casa. Eu posso fazer a escola de líderes? Pode fazer a escola de líderes, pode se preparar. Nós vamos ter uma igreja lá na sua casa. Eu quero levar meus amigos, pastor. Eu quero levar meus funcionários lá na minha casa para ouvir o Evangelho. Meu segundo convite é esse. As inscrições estão abertas para a nossa próxima escola de líderes, que é a escola que prepara todas aquelas pessoas que querem ser líder de um pequeno grupo, que querem abrir suas casas para ter um ponto de pregação lá na sua casa. Se você quer fazer parte disso, eu não quero ser essa igreja que me reúno em torno de um banquete. Eu quero ser essa igreja que se suja, que corre o risco de perder a sua vida para pregar para alguém. Eu quero ser essa igreja que se compromete. Eu quero ser essa igreja. Hoje, quando muitos de nós almoçamos e dormimos à tarde, descansamos à tarde, nós tínhamos um grupo da nossa igreja pregando para marginalizados, para adolescentes infratores que foram usados por traficantes de drogas na nossa cidade para cometer crimes, para matar pessoas, para traficar drogas, que estão presos lá no sistema educativo, muito bem escondidos, lá no distrito industrial. E nossos meninos entraram lá hoje, se sujaram, passaram a tarde toda lá, pregando para bandidos mesmo, pregando para adolescentes infratores, que estupraram, que mataram, que traficaram, que cometeram coisas horríveis. Mas Jesus nos mandou ir. Ele não nos mandou escolher para quem a gente prega. Ele não mandou a gente escolher para quem a gente vai pregar, mas como igreja nós temos escolhido para quem a gente quer pregar. Esse é um chamado nessa noite. Se eu sou o Corpus Christi mesmo, se eu sou o corpo de Jesus, eu quero me envolver com a missão desse corpo. Eu quero me envolver com a missão da igreja de Jesus. Eu quero me envolver com uma missão. Não é missão de crescer a igreja, não é missão de construir templo, não é missão para isso não, é missão de salvar o mundo. Consequentemente, nós vamos ver uma igreja crescendo, nós vamos ver poucas cadeiras disponíveis, mas não é para isso não, é para que a mensagem de salvação alcance pessoas. Amém? Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar nesse momento. Quero te encorajar a fechar seus olhos e falar com Deus nesse momento. Deus, eu não quero ser um consumidor do teu reino, eu quero ser um cidadão do teu reino. Eu quero entender o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero entender o que o Senhor quer de mim. Eu quero me comprometer a me preparar. Eu não sei falar, eu não sei pregar, então eu vou me preparar na escola que tem aqui na minha igreja. Pelos próximos domingos vai ser sacrificial talvez para mim, mas o Senhor já fez um sacrifício por mim lá na cruz. O Senhor já se sacrificou por amor a mim lá na cruz. Então alguns domingos não é um sacrifício grande demais para mim não. Deus, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu abra a minha casa uma vez por semana, para ter uma célula com meus amigos homens, para ter uma célula com minhas amigas, as mulheres. O Senhor quer que eu abra minha casa para ter uma célula de crianças, para pregar para as crianças aqui do meu prédio, que são amigos dos meus filhos. O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu me prepare para abrir minha casa? O Senhor quer que eu me prepare para pregar toda semana na casa de alguém ou aqui na minha casa? Fala com o Senhor agora. Você é alguém que de alguma maneira está aqui nessa noite, mas Jesus já te salvou. Talvez o que você precisa nessa noite é voltar a caminhar com Jesus. Ou talvez a decisão nessa noite é decidir começar a caminhar com Cristo. E o fruto de todo homem e mulher que caminha com Cristo resultará na missão de Jesus. E a missão de Jesus é salvar pessoas. A missão de Jesus é alcançar os que estão perdidos. Ore a Jesus aí no seu lugar agora, com seus olhos fechados. Peça a Ele, clame a Ele, coloque sua vida diante dEle. Suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você.
e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você. Em mim. Cante isso, coloque suas marcas, coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez. E ser tuas mãos, e ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com os teus olhos de graça e amor, e olhar com os teus olhos de graça e amor, e ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com os teus olhos de graça e amor, e olhar com os teus aqui na terra, e olhar com seus olhos e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim e amar como você me ama. Você fez por mim e amar como você me ama. É o mínimo. Tudo o que você fez por mim. Pai, essa é a nossa oração nessa noite. Revela sobre nós o teu poder, mostra sobre nós e através de nós o seu poder. Alinha a missão da nossa vida com a sua missão. Nós não queremos gastar toda a nossa vida e no final descobrir que nós só temos bens, que nós só conquistamos dinheiro. Não, Senhor, nós queremos olhar para a nossa vida, queremos ver bens, queremos ver dinheiro, mas além disso nós queremos ver centenas, milhares de pessoas que conheceram o Senhor através de nós. Nós queremos ver os nossos vizinhos, nós queremos ver, Pai, nossas famílias, nossos amigos, nossos colegas de trabalho sendo salvos pelo Senhor, sendo alcançados pelo Senhor. Nós queremos comunicar a mensagem de salvação, a mensagem de esperança, de um Jesus que salva, que transforma, que cura, que liberta, que traz a vida eterna, que transforma os corações. Nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, entregamos ao Senhor os nossos corações e te pedimos que teu Espírito possa nos cobrir com graça, com poder e com autoridade. Transforma e transborda os nossos corações na revelação e na manifestação do seu poder. Nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe no retorno para sua casa. Só antes de você sair, não permita que essa mensagem vá embora. Fique aqui e que você vá embora sem ela.
Mas permita que o Senhor leve você para sua casa hoje e se pergunte: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Oh Deus, de tudo que eu tenho feito, o que não tem te agradado, que o Senhor quer que eu mude? Me fale, o que o Senhor quer que eu faça? Peça ao Senhor, Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar, Ele vai falar com você. Se você quer se preparar para abrir sua casa, para ter uma célula, para ser um líder de célula, para ter um pequeno grupo, no seu local de trabalho talvez, lá no condomínio onde você mora, não sei, as inscrições estão abertas. Você pode fazer lá pela bio do nosso Instagram. Na bio do nosso Instagram tem lá um link, você pode clicar Escola de Líderes e fazer a sua inscrição. As aulas começam na próxima segunda-feira, sem ser amanhã, na próxima segunda-feira. Amém? Que o Senhor te leve em paz, cheio da graça, do amor e do poder de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.